Olá, neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, onde estudamos a educação à luz da doutrina espírita, vamos abordar a questão do diálogo e das explicações que os pais e responsáveis devem ter com os seus filhos, com as crianças. Embora a criança seja um espírito reencarnado, e, portanto, trazendo toda uma bagagem das suas existências anteriores, passa pelo período da infância. E, nesse período, o espírito pensa como criança. Por isso, então, as explicações têm que ser adequadas aos seus porquês, a esse mundo maravilhoso das descobertas. E é muito importante trabalharmos isso. Primeiramente, entendendo que a criança, ela necessita, sim, de explicações, porque somente assim ela vai compreender os fatos da vida. Ela vai ter respostas às suas indagações, às suas perguntas, aos seus porquês. Por isso é muito importante que os pais, os avós, os responsáveis, enfim, utilizem do diálogo, da conversação com os seus filhos e sobre os mais diversos assuntos, e principalmente de acordo com a curiosidade da própria criança, com as suas perguntas, com os seus interesses. Agora, uma coisa que nós temos que lembrar, que é muito importante, é que existem os chamados estágios de desenvolvimento, porque, dependendo da idade, dependendo dos estímulos, dependendo do contexto cultural e social em que a criança vive, ela pode raciocinar mais profundamente, menos profundamente, e normalmente a criança até os 6, 7 anos de idade tem dificuldades em fazer um raciocínio abstrato, e ainda mais aprofundar esse raciocínio abstrato. Ela necessita do lúdico, ela necessita do visual e de explicações que estejam mais adequadas ao seu nível de consciência, ao seu nível de pensamento. Já a criança, a partir dos 10, 11 anos de idade, essa já entra no raciocínio mais lógico, matemático, no raciocínio mais abstrato. E aí as explicações aos seus porquês podem ser mais aprofundadas. E é muito bom que os pais utilizem de exemplos, de histórias, parábolas, como as utilizadas pelo nosso Mestre Jesus para dar as explicações. E aí, então, a criança começa a desenvolver o seu raciocínio lógico, começa a aprofundar o seu pensamento mais abstrato. Ou seja, no diálogo, nós devemos evitar atropelar esses estágios de desenvolvimento, mas respeitar a criança no seu desenvolvimento e no seu entendimento. Também devemos entender que a criança, ela, por curiosidade ou por necessidade, ela precisa sim de explicações. Agora, mais do que isso, ela precisa sentir que o adulto que está com ela, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, estão ali, antes de mais nada, como grandes amigos, como pessoas que se colocam na sua estrada de vida para lhe auxiliar. A criança precisa sentir isso, porque com esse sentimento ela consegue então confiar, ela consegue se abrir. Portanto, o diálogo tem que ser seguido pelo afeto, pela presença amiga, pela atenção. Ou seja, parar de fazer o que está sendo feito para poder sentar com a criança, para poder ouvi-la, olho no olho, conversar, brincar,
passear. É isso que precisa ser feito e nada de dizer depois. Agora eu estou ocupado. A não ser, obviamente, que seja uma tarefa inadiável. Mesmo assim, isso tem que ser bem explicado à criança e, por que não, até envolvê-la em alguma coisa nessa tarefa. O espírito, durante o período da infância, é extremamente dependente dos encarregados da sua educação. E, portanto, a presença amiga com o diálogo, com a solicitude, com o afeto, é muito importante. E o diálogo requer olho no olho. Não é responder pensando outra coisa, olhando para as paredes, prestando atenção na TV ou no celular. É parar o que está sendo feito para olhar para a criança, permitir que ela olhe para você, sentar juntos e aí sim iniciar esse diálogo. E o filho, normalmente, espera uma resposta que o faça pensar. Ou seja, cuidado com a chamada cátedra, ou seja, responder já querendo ensinar tudo e forçando a criança a ter que entender o que você está explicando. Vá com calma. Faça ela pensar. Faça também indagações. Devolva a pergunta com outra pergunta. É um espírito, tem toda uma bagagem. Então, faça a criança pensar. Estimule-a a querer aprender. Nada de ficar ensinando, mas sim levando a criança a pensar, a pesquisar, a raciocinar e querer aprender mais, na medida em que ela vai se desenvolvendo. Portanto, evitemos respostas prontas, fechadas. Diálogo não significa dar aula. Temos que tomar muito cuidado com isso. Estamos no ambiente da família, estamos no lar. O afeto é muito importante. É conversação, diálogo, em que você ouve, fala, deixa pensar, ouve novamente, e é assim que a criança vai se acostumando a aprender e vai querendo aprender cada vez mais. Então, não deixe de dialogar, não deixe de dar as explicações necessárias e, acima de tudo, fazer o seu filho, fazer a sua filha pensar e querer sempre aprender mais num ambiente afetivo, de camaradagem, onde então nenhum assunto será difícil, nenhum assunto será proibido. Então, tivemos aqui mais um episódio da série Pais e Filhos, a arte de educar, trazendo úteis reflexões para que possamos melhor educar as novas gerações, ao mesmo tempo em que nos educamos. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o próximo tema de Pais e Filhos, a arte de educar.